E o governo Lula divulgou 2 notas no intervalo de apenas 4 horas para tentar explicar o caso dos móveis do Palácio da Alvorada que estavam desaparecidos. A gestão petista, que já havia acusado Jair Bolsonaro e sua mulher Michele Bolsonaro de terem levado mais de 260 objetos da residência oficial, prosseguiu com os ataques contra o casal. Na primeira nota, publicada na tarde dessa quarta-feira, o texto, que não cita diretamente o ex-presidente, fala em, abre aspas, descaso com onde estavam esses móveis, fecha aspas. A mensagem diz ainda que foi necessário um grande esforço para localizá-los novamente. Horas depois, no final da tarde, uma nova nota foi divulgada. Nela, o governo Lula culpa diretamente a gestão Bolsonaro por não ter encontrado os itens e usou mais uma vez o episódio para justificar o gasto de quase R$200 mil com a compra de novos móveis no ano passado. A mulher de Bolsonaro, Michele Bolsonaro, se manifestou por meio das redes sociais. Segundo a ex-primeira-dama, a acusação contra ela e o marido foi uma cortina de fumaça para comprar móveis luxuosos para o Palácio da Alvorada. Michele disse que tomará medidas judiciais agora que a verdade veio à tona. Bom, eu vou abrir o nosso programa de hoje, um programa tão especial. Fomos muito bem acolhidos aqui em Cuiabá, meus parceiros Ana e Augusto, hoje aqui direto da TV Capital. Estamos transmitindo ao vivo o programa de histórico, né, Augusto? Sem dúvida. É um abraço especial para os amigos aqui de Mato Grosso, de Cuiabá. E aí, Ana? Muito bem, fomos muito bem recebidos aqui, uma audiência maravilhosa ao vivo. Então fica aqui todo o nosso abraço, nosso carinho e nosso agradecimento, o que nós temos sentido aqui, né, um pouco desse amor, desse reconhecimento, esse apreço pelo jornalismo independente é muito, muito importante para todos nós. Então aqui já deixo o nosso agradecimento, né, Paula? Muito bom estar aqui com todos vocês. Pois é, hoje a nossa bancada dividida, parte aqui em Cuiabá, parte no estúdio da Revista Oeste, lá em São Paulo, Adalberto Piotto e Silvio Navarro. Muito boa noite aos meus colegas. Começo com o Adalberto Piotto, que ontem estava de folga, sentimos sua falta, Piotto. Quero te ouvir aí no caso do sumiço dos móveis, que reapareceram mais de 260 itens, e no intervalo aí de 4 horas, 2 notas para tentar explicar essa questão dos móveis que reapareceram. Boa noite, Piotto. Oi, Paula, boa noite. Silvio, que está me acompanhando aqui no estúdio de Oeste em São Paulo. Boa noite, Silvio. Boa noite, Augusto e Ana, que estão aí no estúdio da TV Capital. A todos os cuiabanos aí, os matogrossenses, a todos vocês que nos acompanham. Bom, primeiramente, bateu o desespero no governo, porque, vamos lá, né? Seria apenas tragicômico se não fosse criminoso o que aconteceu. Tragicômico porque o lado cômico é que o governo levou de janeiro do ano passado até março deste ano para descobrir que os móveis do palácio que eles procuravam estavam dentro do próprio palácio. É cômico, mas é trágico. Trágico porque a partir daí veio uma série de denúncias, de reclamações, de acusações por parte do casal presidencial, eu estou falando de Lula e estou falando de Janja, contra Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele, que à época, sejamos justos, é bom a gente sempre lembrar isso, gravou um vídeo explicando exatamente como foi a chegada dela ao Palácio em 2018, que ela recebeu inclusive informações de Marcela Temer, a primeira-dama, a esposa do ex-presidente Michel Temer, e explicou que poderia estar inclusive num anexo ali, exatamente num depósito. Nada daquilo foi levado em conta pela equipe do novo governo para procurar os móveis. Por que ninguém foi lá? Usou quem? Vai chamar o quê? Os marines para tentar resolver o problema? Porque os fuzileiros brasileiros não podem fazer esse serviço, não está na Constituição, não é trabalho deles também. Mas vamos lá. Agora, a questão trágica vem justamente disso, porque a partir daí vem, além do crime contra a honra, possível crime contra a honra, me parece muito claro, e denunciação caluniosa, fez-se uma compra de imóveis extremamente caros num país que tem problemas fiscais gigantescos, que só pioram com uma administração muito ruim na economia por parte do governo Lula, sem licitação. Comprou-se o que não precisava, comprou-se o que o Estado já tinha
permitido usar, ou seja, já existia. Qual é o sentido disso? E agora o governo, como você leu aí, Paula, 2 notas no intervalo de apenas 4 horas para tentar explicar o caso do sumiço dos móveis, que não havia sumiço nenhum, ele estava lá dentro, então não teve sumiço nenhum. Isso é bater o desespero no governo. O governo está desesperado para tentar encontrar o que se chama de narrativa, porque a verdade ele já perdeu e faz tempo. É um governo de narrativas que não colam. Não colam, mas tem que responder por isso. E vamos lá, um pedido de desculpas é só apenas uma questão de, digamos, civilidade. Mas precisa responder por que não fez isso com competência para encontrar os móveis que nunca saíram do palácio. E, obviamente, as denúncias que fizeram em relação a Bolsonaro e a primeira-dama Michele. Além da compra de sofá e cama que não precisava, sem licitação pública. Aí no intervalo de 4 horas, no começo da tarde de ontem, Silvio, a gestão aí de Lula falou, aspas, né, em descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente, mas não citou aí o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa segunda nota, já publicada às 18h25 de ontem, a presidência tentou aí dar mais explicações e aí culpou a gestão anterior, disse o seguinte, aspas, parte dos móveis estavam abandonados em depósitos externos ao Palácio da Alvorada e sem efetivo controle patrimonial. Foi o governo atual que localizou esse patrimônio, fecha aspas, mais de um ano depois de ter denunciado, né, o sumiço de mais de 260 itens no Palácio da Alvorada. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida Ana, meu irmão Augusto Piotto, que me faz companhia aqui no estúdio. Boa noite a todos os cuiabanos, boa noite a Mato Grosso, em especial na noite de hoje. Paula, olha, vou pegar o fio de onde o Piotto deixou. Tem um ponto grave nessa história que vai muito além de um pedido de desculpas, que, aliás, é o mínimo que poderia acontecer, desculpas especialmente a Michele Bolsonaro neste caso. Ela mesmo já se manifestou. Ponto central é que a Janja, vamos chamar as coisas pelo que elas são, a Janja queria um palácio para chamar de dela. A Janja queria comprar mobília nova e não fosse um alerta do chefe da Casa Civil, Rui Costa, que impediu ela de comprar uma mesa de 200 mil reais, a bagatela de 200 mil reais, o gasto sem licitação, ferindo a lei 8666, o gasto seria muito maior. Então ela queria mobília nova, ela convidou uma emissora amiga para visitar o palácio, mostrou o piso com problemas, mostrou o carpete, o sofá, e aí deu no que deu. Alguém consegue esconder qualquer tipo de mobília dentro do palácio? É mentira. Quem conhece o palácio, eu conheço o palácio, o Augusto falou sobre isso ontem, também conhece. É mentira, é impossível esconder. Tá na cara que eles fizeram uma vista grossa sobre a mobília que já estava lá, porque a Janja queria mobília nova. Então, agora, é preciso que as autoridades entrem em campo. Crime de falsa comunicação de furto e também que se investigue a prática de fake news. Ou ninguém investiga fake news no Brasil hoje, ou ninguém investiga fake news em inquérito no Brasil há 5 anos. Tem um inquérito aberto aí, acabou de fazer aniversário de 5 anos. Não cabe esse tipo de coisa no inquérito? Bom, mas foi tudo feito com amor, né? É da esquerda, é contra a direita, aí pode. O fato é que o casal Lula e Janja acabou gastando quase 200 mil reais para repaginar o Palácio da Alvorada aí, sob essa justificativa de que os móveis haviam sumido, agora reapareceram. E tem essa questão de pedido de desculpa. Você acha que dá para esperar algum pedido de desculpas desse casal, Ana? Se vier, vem com uma dose de falsidade bem grande, né? Bom, boa noite. Fiquei tão empolgada aqui, né, pela recepção carinhosa. Boa noite, Paula, mestre Silvio Piotto, aí em São Paulo. Bom, sem licitação, milhões são gastos
sem a anuência e sem o total conhecimento do pagador de impostos. Nós temos visto isso como os projetos de lei estão sendo comprados, leiloados, mas ainda temos essa parte que nós temos que satisfazer os desejos materiais da dona Janja. É cama, é sofá, lençóis egípcios. Está querendo um avião novo também, né? Não vai parar só nos móveis, não. Ela também está querendo um avião novo de 400 milhões de reais, se eu não me engano. Então, nós temos que trabalhar muito para pagar o avião novo que a Janja está querendo. Agora, o ponto disso tudo é, os parlamentares precisam pedir a devolução do valor desses móveis que foram comprados de novo, né? Porque os móveis já existem e eles já estão no palácio. Esses, então, que foram comprados sem licitação, eles precisam ser vendidos e o dinheiro voltar para os cofres públicos. E os jornalistas que empurraram e alimentaram essa mentira durante meses, mais uma cortina de fumaça, joias, baleia, carteira de vacinação, os móveis que não apareceram, os jornalistas eles serão incluídos aí no inquérito das fake news, porque não havia apenas perguntas dos jornalistas, não. Havia afirmações também. Havia afirmações, inclusive caras, né, e bocas de choque, como os móveis sumiram. Portanto, são duas coisas. O pedido de desculpas do casal, não sei se vem, mas desse veículo que empurrou essa mentira. E a coisa mais importante, os parlamentares precisam pedir esse dinheiro do pagador de impostos de volta para os cofres públicos. Augusto e a Jussara Barão aqui no chat está lembrando, por favor, não esqueçam os valores gastos no hotel com a desculpa de não poder morar no palácio. Exatamente. Lembra que no começo do ano eles foram morar no hotel porque não tinham móveis. Bom, de novo, Paula, nossa chefe, boa noite, minha parceira querida, Ana, Silvio, meu irmão, Piotr, meu amigo, e boa noite especialmente aos nossos espectadores, a quem nos segue aqui em Cuiabá e em Mato Grosso. Vamos lá, né? É muito simples resolver esse caso aqui. Um estagiário do FBI resolveria em quanto tempo? Algumas horas, 2 dias. A Janja, inconformada com o mobiliário do presídio em que ela namorava, virou primeira-dama, era namorada de preso, virou primeira-dama e quis renovar o mobiliário. Como ela não sabe nada de nada, ela não sabia que aquilo pertencia ao patrimônio histórico, que exige a aprovação de órgãos especializados, que exige uma licitação, nada disso foi feito. Eles fizeram acusações criminosas ao casal Bolsonaro, e basta olhar, em alguns casos, você nem precisa investigar, olha o rosto das pessoas. Quem tem, a mulher do Bolsonaro tem rosto de quem furta móveis? Não. A Janja tem cara de quem esconde móveis para comprar, porque ela deve achar antigo, tudo que é histórico é antigo na cabeça do imbecil. Ela queria móveis novos. Como ela quer sapato novo, como ela quer avião novo e tal. É impossível, repito, você esconder alguma coisa no Palácio da Alvorada ou está em algum depósito, porque naqueles salões imensos e sem divisórias não dá para esconder nada. Eu quero saber onde foram encontrados esses imóveis. Eles não contam isso. Eles não explicam a façanha. Encontramos, estava em tal lugar. Aí foi o Bolsonaro que escondeu. E é o seguinte, eles têm um texto aqui, eu queria saber quem é o autor. Que eles acusam de descaso com onde estavam esses móveis. Isso é descaso com o português, é descaso com o idioma, né? Descaso com a inteligência alheia. Descaso o quê? O Bolsonaro devia contar onde escondeu o que não escondeu. Ele deixou lá. A Janja mostrou esses móveis antes que eles desaparecessem. O Bolsonaro não escondeu nada. Então é o seguinte, tem que devolver o dinheiro, sim, e está na hora de explicar como é que alguém, um casal, que gastou
A cada viagem, se fazendo o cálculo por dia de viagem, fora do Brasil, eles gastaram R$1 milhão por dia. Para quem gasta isso aí por dia, o que é que são 200 mil? Esse é o perfil do casal real. Então é o seguinte, a Janja escondeu para comprar móveis novos. Tá? Eu estou acusando. E estou desafiando o governo a dizer como é que foi esse achado policial tão espetacular. Pois é, aqui, Augusto, nessa segunda nota que eles emitiram às 18h25, eles disseram que parte desses móveis estavam abandonados em depósitos externos do Palácio do Alvorada. É o texto deles aí? Isso. Entre aspas. Entre aspas. Lê entre aspas. Parte deles abandonados em depósitos externos ao Palácio da Alvorada e sem efetivo controle patrimonial. Foi o governo atual que localizou esse patrimônio. Esse foi o mérito. Olha, é a primeira vez então que o Lula acha alguma coisa que eles furtaram. Ele precisa contar como foi. Essa história é maravilhosa. O PT recuperando o que fez sumir. O Bolsonaro, daqui a pouco, vai ser responsável pelos gastos do Lula com as viagens. Só falta isso. E ainda eles acrescentaram para justificar a compra dos quase R$200 mil, aspas de novo aqui, que esses móveis comprados no início de 2023, aspas, foram os imprescindíveis para recompor o ambiente do palácio de acordo com seu projeto arquitetônico e não são necessariamente da mesma natureza dos itens do relatório citado. Bom, então eles tiveram algum contato mediúnico com o Oscar Niemeyer, né? Porque como é que eles sabem disso? Eles dizem onde os móveis foram encontrados, assim, o número, o depósito, porque na entrevista da Michele Bolsonaro, ela especifica, os móveis podem estar em tal lugar e tal lugar. E ninguém foi no tal lugar e no tal lugar. História muito mal contada, mas claro que a culpa é do Bolsonaro.